No dia 29 de janeiro, o Comitê de Política Monetária elevou a nossa taxa de juros para 13,25% ao ano. E apesar do cenário favorável para a renda fixa, hoje eu vou mostrar para vocês 4 ações que pagam dividendos acima da nossa taxa Selic. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carla Angelini e vocês estão no canal Mais Dividendos. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Bem, pessoal, a Selic elevada faz com que muitos investidores saiam da renda variável, que como o próprio nome já diz, é muito mais instável, e migrem para a renda fixa. Até porque hoje encontramos muitos ativos da renda fixa oferecendo rendimentos maiores do que o da renda variável. Porém, devemos também lembrar que existe um cenário de grandes oportunidades na Bolsa de Valores, pois estamos encontrando empresas muito descontadas e a gente deve ficar atento a isso na hora de decidir onde iremos investir o nosso dinheiro. Tá bom, Carla, mas a Selic está 13,25 e eu quero saber aonde estão as empresas que me pagam acima desse percentual. Existem ações no Ibovespa que pagam um dividend yield acima de 17% ao ano. E para quem ainda não sabe, dividend yield é um indicador que mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Então, o cálculo do dividend yield é igual a proventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual da ação. E agora vamos dar uma olhada em 4 empresas que estão pagando acima da nossa taxa Selic. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e que o dividend yield é apenas um dos diversos indicadores que devemos saber analisar antes de comprar uma ação. Então, pessoal, eu estou aqui no site Investidor 10 e agora eu vou falar sobre a primeira empresa, que é a CSN Mineração. Ela está cotada a R$ 5,35. A variação ela está em queda, menos 7,53%. O preço sobre o lucro está 7,58%, ou seja, levaríamos em média 7,5 anos para recuperarmos o que investimos na empresa. Isso se a empresa repassasse para nós 100% do seu lucro. O preço sobre o valor patrimonial está 3,28, ou seja, ela está a 2,28 a mais que o seu valor patrimonial. O dividend yield está a 14,54%, ou seja, acima da nossa taxa Selic. Além disso, o payout desta empresa, ou seja, o que ela repassa de lucro para os seus acionistas, está a 115,93%. Aqui é o histórico de dividendos. O dividend yield médio em 5 anos desta empresa foi 14,14%. Então, é uma empresa que desde 2021 ela vem pagando bons dividendos. Aqui, 2021, 6,95%, 2022, 22,58%, 2023, 9,92%, 2024, 14,34% e 2025, agora atualmente, 14,54% de dividend yield. Ela paga dividendos em maio, novembro e dezembro. Aqui está o preço teto de Bazin. É um preço teto baseado no dividend yield mínimo desejado de 6%. Então, o preço atual da ação está a 5,35. Só que, segundo o preço teto de Bazin, o ideal seria R$ 12,10. Um pouco sobre a empresa. A CSN Mineração é uma das maiores mineradoras do Brasil, atuando no setor de materiais básicos e no subsetor de siderurgia e metalurgia, com foco na extração, beneficiamento e comercialização de minério de ferro. Agora vamos para a próxima empresa, a PetroRecôncavo, REC V3. Ela está cotada a R$ 15,40. A variação dela nos últimos 12 meses está a menos 25,39%, ou seja, ela está em queda. O preço sobre o lucro está 7,64, ou seja, levaríamos 7 anos e meio, em média 7 anos e meio, para recuperarmos o que investimos na empresa, isso se a empresa repassasse para nós 100% do seu lucro.
O preço sobre o valor patrimonial está 0,99, ou seja, ela está valendo 0,01% a menos do que o seu valor patrimonial. O dividend yield desta empresa está a 17,86%. Está quase 4% a mais do que a nossa Selic. O payout desta empresa, ou seja, ela repassa para os seus acionistas 136,43% do seu lucro. Ela paga dividendos em maio, junho, novembro e dezembro, ou seja, 4 vezes ao ano. Segundo o preço teto de Basel, o preço atual dela está a 15,40. O preço teto está a 25,11. Um pouco sobre a empresa. A PetroRecôncavo S.A. é uma empresa do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, com atuação no subsetor de petróleo, gás e biocombustíveis. A empresa se especializa na extração e produção de petróleo e gás natural, operando em campos maduros e mantendo uma frota própria de sondas de perfuração, workover e unidades de estimulação e cimentação. O histórico de dividendos da empresa é: o dividend yield atual, como eu falei, é 17,86%, mas o dividend yield médio em 5 anos da empresa foi de 4,56%. Ela em 2022 pagava 2,35% de yield. Depois, o dividend yield passou a 4,56%. E em 2024, que ela começou a distribuir um dividend yield de 16,97%. E atualmente, ela distribui 17,86%. Agora, vamos para a terceira empresa, que é a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, PETR3. Ela está cotada a R$ 39,70. A variação nos últimos 12 meses está a 4,29% em alta. O preço sobre o lucro, 6,11%. Ou seja, levaríamos 6 anos para recuperarmos o que investimos nessa empresa. Preço sobre o valor patrimonial está a 1,32, ou seja, ela está 0,32 a mais do que o seu valor patrimonial. Dividend yield dela está 19,59%. Um dividend yield muito bom. O payout desta empresa, ou seja, o que ela repassa de lucro para os seus acionistas, é 122,04%. Histórico de dividendos. O dividend yield atual é 19,59%, porém o dividend yield médio em 5 anos é 23,11%, ou seja, um excelente dividend yield. Ela paga dividendos em maio, junho, agosto e dezembro. Paga dividendos 4 vezes ao ano. Um pouco sobre a empresa. A Petróleo Brasileiro S.A., ou Petrobras, é uma empresa petrolífera brasileira que atua no setor e subsetor de petróleo, gás e biocombustíveis. Uma das maiores empresas do mundo de petróleo, gás natural e derivados, a Petrobras é responsável pela exploração, produção, refino e comercialização de petróleo e derivados. E a nossa quarta e última empresa é a Elektro, EKTR3. A cotação está a R$ 38,83. A variação dos últimos 12 meses está a 46,59% em alta. Preço sobre o lucro está 7,50, ou seja, levaríamos em média 7 anos e meio para recuperarmos o que investimos na empresa. Isso se a empresa repassasse 100% do seu lucro para os acionistas. Preço sobre o valor patrimonial, 3,65. A empresa está a 2,65 a mais do que o seu valor patrimonial. O dividend yield está 24,36%, ou seja, 11%, em média 11% a mais do que a nossa taxa Selic. O payout
da empresa, ou seja, o que a empresa passa de lucro para os seus acionistas, é 148,90%, um excelente payout. Histórico de dividendos. O dividend yield atual, como eu já disse, 24,36%, mas o dividend yield médio em 5 anos está 9,97%, que também é um bom dividend yield. Ela paga dividendos em abril, agosto e dezembro, 3 vezes ao ano. O preço teto, segundo o Bazin, é 74,71. Um pouco sobre a empresa. A Elektro é uma das principais distribuidoras de energia elétrica do Brasil, atuando no setor de utilidade pública, no subsetor de energia elétrica. Com sede no estado de São Paulo, a empresa atende 228 cidades, sendo 223 localizadas em São Paulo e 5 no Mato Grosso do Sul, fornecendo energia a mais de 6 milhões de pessoas diariamente. Então, pessoal, essas foram as 4 empresas que pagam dividendos acima da nossa taxa Selic. Bem, pessoal, eu espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.